Boa noite, senhoras e senhores. É com grande satisfação que a Subseção de Americana, a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem e o Café com Síndico dão continuidade ao workshop OAB Concilia, trazendo ao debate o tema Como a OAB Concilia pode ajudar na administração do seu condomínio. O objetivo do evento é trazer informação jurídica útil, gratuita e de qualidade aos síndicos e advogados, indicando a viabilidade da via conciliatória na solução de conflitos. Bom, antes de iniciarmos as palestras, eu gostaria de agradecer a Casa da Advocacia, na pessoa da doutora Clóris Rosimeire Marcelo Vital, que é a nossa diretora, secretária adjunta da OAB de Americana. Gostaria de agradecer também a Luciana Henrique Remondi, que possui diversas formações, entre elas a graduação em administração de empresas, com ênfase em marketing. E a Luciana, ela é a idealizadora do Café com Síndico, eventos condominiais itinerantes. Registramos e agradecemos a presença da doutora Bruna Deluane, da Comissão da Jovem Advocacia, aqui da nossa Casa de Americana, e também da doutora Caroline, Marina Caroline, perdão, da Comissão da Mulher Advogada aqui de Americana. Queremos agradecer também a presença do doutor Vander Ferreira de Andrade. Dr. Vander, ele é advogado e possui um amplo conhecimento a respeito do universo de condomínios. Ele é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, possui vasta formação, tanto no Brasil quanto no exterior, com temas relacionados ao universo do direito imobiliário e condominial. Ele é professor, coordenador de cursos de formação de síndico profissionais, diretor adjunto acadêmico da ANACOM, que é a Associação Nacional de Advogados Condominialistas, e membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo. E queremos agradecer também a importante presença do presidente da Abrasconde, que é a Associação Brasileira de Assistência e Tecnologia para o Setor Condominial, o senhor Reginaldo Silva. Por fim, também agradecemos a doutora Gislaine Ares Tavares Barros, que hoje, além de nos honrar com a sua incrível palestra, ela representa a presidente da nossa comissão, doutora Vanessa Nascibem, que não pôde estar presente. Agora, feito os agradecimentos, convido os nossos palestrantes e a nossa secretária para a composição da mesa. Por favor, doutora Clóris Rosimeire Marcelo Vital, convido a composição da mesa. Convido também a compor a mesa a doutora Cristina Aparecida Gazeta Ferraz Paiva, palestrante. Convido a doutora Gislaine Ares Tavares Barros, também palestrante. E a doutora Miriane Canguçu de Masi, também nossa palestrante. Passo a palavra à doutora Clóris, que procederá com a abertura das palestras. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer pela presença de todos os síndicos e todas as pessoas que estão hoje participando dessa palestra. Hoje eu estou aqui representando o presidente da OAB de Americana, da 48ª, Dr. Melvor Vanga Neto, e eu sou a diretora adjunta dessa subseção. E eu estou pedindo, ele pediu para justificar a ausência dele, pois hoje ele teve um compromisso inadiável também na OAB São Paulo, tá? Quero agradecer a todos, principalmente aqui a nossa Comissão de Mediação e Conciliação,
e Arbitragem, que é representada pela presidente Vanessa Nascimento, a qual também não pôde comparecer. E estamos aqui representada pela nossa advogada, Gislaine Ares Tavares Barros. Temos também a comissão da Jovem Advocacia, representada pela doutora Bruna Delany, e a Comissão da Jovem Mulher Advogada, que é a doutora Mariana Carolino. Também quero agradecer a idealizadora do nosso evento Café com o Síndico, que é a nossa presidente, Luciana Ramon. Agradecer ao Dr. Vander Ferreira de Andrade, professor diretor adjunto acadêmico da ANACOM. E também Reginaldo Silva, presidente da Abracom. Então, está aberta a sessão e eu espero que vocês estejam felizes, que sejam bem-vindos à nossa casa. Ela está aberta a vocês, é a Casa da Cidadania, que está pronta para recebê-los. Fiquem à vontade, o que precisar, nós estamos aqui. Todas as sextas-feiras a diretoria está presente e, precisando de nós, pode vir aqui, tá? Obrigado pela presença de todos, vamos agradecer a Deus e gratidão por tudo, tá bom? Muito obrigada. Acontece. Bom, vamos iniciar agora as palestras, efetivamente, e vou falar brevemente a respeito de cada palestrante. Iniciaremos agora com a palestra da doutora Cristina Aparecida Gazeta Ferraz Paiva. A doutora Cristina é advogada, atuante na área civil e especialista em direito de família e sucessões, com forte atuação na defesa da mulher. Compõe as comissões de mediação, conciliação e arbitragem, comissão da Jovem Advocacia e comissão da Mulher Advogada, todas da OAB de Americana. Ela participa do projeto Atena, que é um projeto da Comissão da Mulher Advogada que auxilia no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade. Senhoras e senhores, convido todos a ouvir a doutora Cristina, que falará sobre o tema A Origem da OAB Concilia. Boa noite a todos. Gostaria imensamente de agradecer pela presença de todos aqui e dizer que, para mim, é um privilégio estar aqui falando com vocês a respeito do que é a OAB Concilia. Antes de falar sobre a OAB Concilia, eu gostaria de falar um pouquinho o que é a conciliação dentro dos métodos alternativos de resolução de conflitos. O que acontece nos dias de hoje é que as pessoas têm uma forte tendência a transformar o litígio em algo que seja um conflito maior do que ele realmente é. Nosso dever como advogado, como operador da justiça, como guardião da lei e também o nosso dever social é sempre levar as pessoas ao entendimento. O que rege a população, no geral, é um problema estrutural muito antigo, baseado no Código de Hammurabi. O que seria esse código? Seria olho por olho, dente por dente. Se você me fez um mal, eu tenho que retribuir você na mesma altura. Isso é o que era pregado antigamente, tá? Hoje não é mais assim. A gente tem isso garantido pelo artigo 345 do Código Penal, né, que a gente não pode usar o olho por olho, dente por dente. Então, o que a gente prega é que a gente precisa de entendimento, a gente precisa de conciliação, a gente precisa alertar e levar as pessoas ao entendimento. Qual é a obrigação maior do advogado quando um cliente o procura com uma lide? É tentar fazer com que a pessoa chegue ao entendimento. Tá? No caso da conciliação, tá? Que é o nosso tema aqui, o importante, o foco principal é fazer com que as pessoas sempre se entendam. Tá? Então, a base, né, da OAB Concilia é exatamente esse tema. Tá? Favorecer, né, o diálogo entre as partes. Como que a gente faz isso? A gente faz isso quando o cliente nos procura,
A primeira pergunta que, normalmente, eu que trabalho com direito de família, um exemplo típico, tá? Chega um caso de divórcio. A gente sempre pergunta, vocês já conversaram? É o nosso dever como advogado fazer essa pergunta. Por quê? Porque, geralmente, quando a pessoa vem para um divórcio, é porque está num grau de desentendimento que precisa de um auxílio. E a gente, como advogado, como operador do direito, temos essa obrigação, tá? De manter, de fazer com que a pessoa busque o entendimento. Essa é a base, tá, da conciliação. Partindo disso, agora eu vou falar então sobre a OAB Concilia, tá? Pode. O que é a OAB Concilia? A OAB Concilia, ela é uma ferramenta que existe dentro da OAB para resolver conflitos. Quais conflitos a gente resolve? Os conflitos de natureza civil, os de família e pequenos conflitos, tipo briga de trânsito, conflito entre vizinhos, cobranças de dívida, as coisas que são um pouquinho menos complexas. As mais complexas a gente deixa para o tribunal resolver. Por que a OAB Concilia foi criada? Pode mudar. A OAB Concilia foi criada para tentar desafogar o Tribunal de Justiça. Porque o que acontece? Quando a gente entra com uma demanda no tribunal, ele tem todo um procedimento que é lento, é moroso. Isso faz com que a economia do Brasil como um todo não tenha o crescimento desejado. Então, essa ferramenta, que é a OAB Concilia, foi criada justamente para atender o artigo 5º da nossa Constituição, que diz que os processos precisam de celeridade e eles não podem, eles têm que ter uma duração razoável, tá? Então, atendendo a esse artigo 5º da Constituição, essa ferramenta da OAB foi criada. Ela foi criada em 2013 por um dos presidentes de uma das subseções, o Dr. Marcos da Costa, porque ele pensou assim, a OAB Concilia vai ser tipo um poupa-tempo da justiça. As pessoas vão procurar a OAB Concilia para resolver os seus problemas mais superficiais, né, porque os mais profundos realmente não dá, e aí isso faz com que desafogue o sistema judiciário. Todo o tribunal fica mais leve, as resoluções são mais rápidas, e todas as demandas que vêm para a OAB Concilia, elas têm uma rapidez. Essa é a grande vantagem da OAB Concilia. Quais os tipos de ação que a gente resolve na OAB Concilia? Todas as causas cíveis, todas as de direito de família, da infância e da juventude. Quais causas? Aquelas que comportam a transação, porque não são todas as causas que dá para ser resolvida na OAB Concilia. Quais os órgãos que são vinculados à OAB Concilia? O Sejusc, assistência judiciária, o próprio tribunal e a Defensoria Pública. Defensoria Pública e assistência judiciária são ligados, né, são basicamente o mesmo órgão. Pode passar agora. Quem pode se utilizar dos serviços da OAB Concilia? Qualquer pessoa interessada. Qualquer pessoa que tenha um litígio que precisa ser levado de uma maneira rápida, que atenda aos seus objetivos e que seja, que queira, né, que isso seja resolvido rapidamente. Quais as vantagens? As vantagens são, normalmente, os processos que entram através da OAB Concilia eles têm uma tramitação prioritária dentro do tribunal. Então, o que acontece? Eles são resolvidos mais rapidamente, a chance de êxito é 70% maior. Por quê? Porque quando chega um processo através da OAB Concilia, é um processo que já foi discutido entre as partes. São casos que já foram, particularidades que já foram discutidas entre as partes. Então, quando chega no tribunal, quando chega para o juiz, já é um caso que está ali alinhado e que já tem uma solução. Então, o juiz, qual é a parte do juiz? Ele apenas homologa a sentença. Ele dá uma sentença homologatória. Tá? Então, o juiz ele não julga um caso de OAB Concilia. Ele apenas faz a homologação da sentença. Custos. Se vier pela justiça gratuita, né? Se vier pela Defensoria Pública, os custos são zero, mas a pessoa precisa atender alguns requisitos. Esses requisitos são os requisitos da Defensoria Pública. Posso ir sozinho? Não. Você tem que sempre, obrigatoriamente, estar com um advogado. Onde funciona? Em todas as subseções da OAB que comportem, né, que fizeram o convênio com o tribunal. Não são todas, tá? A nossa, em especial, tem esse atendimento, e é só procurar, pode vir diretamente aqui, eles nomeiam advogado,
e vocês conseguem resolver. Se vier com um advogado particular, pode ser também, desde que a pessoa pague os custos da ação e mais os honorários do advogado. Agora, quem vai falar sobre os procedimentos, como funciona realmente essa parte de entrar aqui, vir com o cliente e sair com a ação, é a doutora Miriane. Bom, como a doutora Cristina disse, agora passaremos a palavra à doutora Miriane. Doutora Miriane Canguçu de Masi, advogada, consultora jurídica sistêmica, especialista em direito público e práticas avançadas em direito empresarial. Doutora Miriane é conciliadora e possui graduação em administração de empresas com ênfase em marketing. Possui diversas formações em desenvolvimento de alta performance em competências essenciais à facilitação da solução de conflitos e negociação pelo modelo de percepção sistêmica e atendimento humanizado da GEDAS, Gestão da Advocacia Sistêmica. Ela integra a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB de Americana. Senhoras e senhores, vamos ouvir a doutora Miriane, que discorrerá sobre o tema procedimento, a prática da OAB Concilia. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês e ao convite da Vanessa para integrar essa comissão. Também agradeço em nome da GI, né, na pessoa da GI. Muito obrigada. Eu não estava lotada aqui na Casa dos Advogados de Americana, eu era de outra subseção, mas meu escritório era aqui, e esse convite me fez vir para cá. Eu já estudei com a Vanessa há alguns anos atrás, e quando ela foi convidada a ser presidente da casa, ela me convidou para fazer parte da comissão de conciliação também. Antes de começar a falar sobre procedimento, eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Quantos de vocês aqui são síndicos? Levanta a mão. Ok, a maioria é síndico. Quantos são advogados? Quantos dos advogados presentes conhecem o projeto OAB Concilia? 1. Ok. Então, eu já calibrei o público, tá bom? Então, eu vou simplificar para vocês o procedimento. Eu não vou dar uma aula de processo civil para vocês. Para ficar mais claro, combinado? Tá bom o som para vocês? Tá bom? Não estou falando muito baixinho nem muito alto. Ok, então tá bom. Vamos lá. O procedimento do OAB Concilia, ele consiste basicamente em 9 passos. Tá? Se eu for falar de um processo civil comum, no processo judiciário, tem mais ou menos 70 passos. Tá? Mais ou menos. Simplificando. Se eu tiver que ir ao Rio de Janeiro, a gente pode ir de várias formas, certo? Se eu for ao Rio de Janeiro a pé, eu vou levar alguns dias. Se você teve a sorte de nascer numa família de 5 irmãos como eu, e ser a única com menos de 1,70 m, tá bom, menos de 1,60 m, você vai levar mais tempo, muito mais tempo, para chegar no Rio de Janeiro. Se você for de bicicleta, você pode levar um dia. Se você for de caminhão, véspera de feriado, na Dutra, quanto tempo vocês acham que leva? Um dia? Umas 12 horas, 14 horas, para chegar na cidade maravilhosa. Por aí. Se você for de carro, você vai levar 6 horas para chegar na Dutra. E se você pegar um avião em Viracopos? 40 minutos. E se você escolher o lado certo do avião, daqui 40 minutos, de dia, e tiver sol, você vai ver o Cristo Redentor. Não vai? Segura essa história, a gente já chega lá. Triagem. No primeiro momento, eu vou explicar para vocês, quando a pessoa chega aqui, vocês síndicos, convivem com pessoas, com públicos, de todas as classes sociais, correto? Quando chega na triagem, normalmente a pessoa que não tem condições de pagar um advogado
ou que não tem condições de arcar com o processo sem prejudicar o sustento próprio. Então, ele vem na casa do advogado procurando por um advogado que o defenda naquela dor que ele está passando, naquele problema que ele está passando. Ele vai passar por uma triagem. A pessoa responsável por essa triagem vai perguntar se existe a possibilidade de acordo ou não, como a Cris bem explicou. Havendo a possibilidade de acordo, já vai ter essa anotação na ficha dele. Quando ele chegar, que vai para o segundo passo, que é a análise da viabilidade de uma composição, indica o advogado, mediante a provisão, ele vai ser nomeado para isso. Chegando no advogado, o advogado vai olhar, vai falar assim, é interessante, ele vai ligar aqui na casa do advogado, vai ver a agenda e vai fazer esse agendamento. Vai elaborar uma carta, na carta ele vai colocar a intenção de conciliação, qual que é o assunto e a data dessa audiência. Dessa reunião de conciliação. Anota bem essa palavra, é uma reunião de conciliação, não é uma audiência. Tá. É interessante que essa reunião seja inferior a 30 dias. O mais interessante é que seja no prazo de, no máximo, 7 dias. Por quê? Vocês vão entender um pouquinho à frente. Que seja inferior a 30 dias. Se a outra parte precisar de um advogado também que seja nomeado, esse advogado, essa pessoa precisa ter um período pelo menos de 3 dias para chegar até aqui a assistência judiciária, para que ele consiga passar pela triagem também e nomear um advogado para que ele também seja acompanhado de um advogado. Tá. E aí vai a pessoa que veio aqui, o reclamante, ele que vai ficar responsável de entregar a carta convite para outra parte. Pode fazer via correio, pode entregar pessoalmente. Aí, a forma, nesse momento, não importa. No quinto passo, entra, por exemplo, os advogados particulares devem estar me perguntando que hora que eu entro nessa história. É nesse momento. O cliente foi até o escritório dele, ele liga, havendo a possibilidade, ele liga aqui na casa do advogado, verifica a agenda, faz a cartinha e manda. É neste momento que ele entra. Agenda-se a reunião. A reunião de conciliação, aí que está o X da questão. Por que fazer na casa do advogado? Eu vou fazer na casa do advogado porque é um ambiente neutro. É diferente de eu fazer essa reunião no meu escritório ou no escritório da outra parte. Por quê? Isso pode gerar um certo constrangimento para outra parte. Vou pensar assim, eu não estou no ambiente neutro. Eu estou em território inimigo. Eu vou querer fazer essa reunião aqui? Não vou. Não sei se estou sendo gravado, se não estou sendo gravado. Não estou me sentindo seguro. Na casa do advogado, é um território neutro. É um ambiente que nós temos aqui preparado exclusivamente para isso. Não vai ter uma pessoa conciliando. São as partes conversando. As partes, elas recebem uma coisa que nós chamamos autonomia das partes. O que significa isso? É a capacidade que a pessoa tem dela mesma ter consciência do problema e começar a entender. Ela tem novas percepções do problema e ali ela começa a pensar o problema de outra maneira e resolver essa questão. Havendo acordo, vamos supor que conversaram, houve acordo. Será redigida a petição com consenso em que as partes chegaram, em papel timbrado do projeto da OAB. Precisa ser num papel timbrado do projeto da OAB, que é feito aqui na casa do advogado. Após isso, a petição ela recebe um carimbo do projeto da OAB. Tudo isso, gente, é para conferir autenticidade. Tá? Precisa ser feito aqui. Ele recebe esse carimbo do projeto da OAB. Essa petição ela é assinada pela presidente da comissão de mediação, conciliação e arbitragem. Na ausência da nossa presidente, quem assina é o presidente da casa da OAB. Isso aqui no caso de Americana, quem não é daqui e a sua cidade tem, vai ser o presidente da casa ou o presidente da comissão designada, nem sempre é o presidente da comissão de conciliação. Às vezes vai ser, por exemplo, o presidente da assistência judiciária ou outro presidente que a casa tenha nomeado. Tá? E aí vai ser distribuído ao juízo competente. Quem vai distribuir? O advogado nomeado, caso ele tenha vindo pela assistência judiciária, ou os advogados que combinarem entre si, dos particulares. Tá? Havendo necessidade de recolhimento de custas, como a Cris disse, vai ser feito esse recolhimento de custas
processo judiciário hoje é totalmente digital, tá? Então, vai ser escaneado os documentos e feita essa distribuição. Finalizado o processo, através do projeto AB Concilia, o fórum competente ele recebe uma ordem de serviço conjunta. Essa ordem de serviço conjunta ela já foi feita, ela já foi proferida. O fórum já tem essa ordem. E ela confere um caráter de urgência para as petições decorrentes deste projeto. Então, se o seu projeto, se a sua petição chegou lá com o carimbo da ordem, ele vai chegar muito mais rápido. E todos os documentos decorrentes desse acordo vão ser expedidos muito mais rápido. Então, se tem uma ordem para a pessoa deixar de fazer, deixar de perturbar, deixar de fazer, né, um barulho, deixar, sei lá, tinha que dar um exemplo de algo. A Gi vai trazer exemplos melhores. A Gi vai trazer alguns exemplos para vocês. Precisa, por exemplo, um mandado para cumprir determinada situação, fazer ou deixar de fazer algo. Isso vai ser expedido muito mais rápido. O advogado que veio através da assistência judiciária, a certidão de honorários dele vai ser expedida muito mais rápido. Miriane, mais rápido quanto? O acordo ele é homologado e a prolação de sentença pode acontecer em 24 horas. Em 24 horas. Advogados, o que vocês acham disso? É bom? Quanto tempo leva uma sentença? Todos ouviram quanto tempo leva uma sentença? 5 meses? A dele demorou 5 meses. Alguém teve essa experiência com sentença? Não? Hã? Era juizado especial? Era juizado especial. Eu vou perguntar para um advogado mais experiente, tem 40 anos de profissão. Quanto tempo levou uma sentença sua, doutor De Masi? A mais longa, quanto? Ouviram? Ouviram? 20 anos. Maior de idade. Já está constituindo família o processo. Já está no 2º ou 3º ano de faculdade. Tinha minha estatura para ir para o Rio de Janeiro. Estava indo para Rondônia. Se não houver acordo, será proposta uma ação judicial litigiosa no prazo de até 30 dias. Isso para o advogado que foi nomeado pela assistência judiciária, tá? O outro advogado, com certeza, já vai estar com a ação pronta. Testemunhas. É obrigado a ter testemunha? Não, gente. Não é uma audiência. Lembra que eu falei? É uma reunião. Não vai ter ninguém ouvindo testemunha. Ali a gente tem autonomia das partes. É uma reunião, é um procedimento extrajudicial. O que essa imagem causa em vocês? Não. Raiva. Paciência. Sai de fora do ar. Coisa ruim. Coisa do Windows. Angústia. O que mais? Ouvi um frisson ali, assim. Taquicardia. Dá um negocinho assim. Para os advogados, isso lembra estágio. Estágio é onde a gente distribui o processo. Falta 2 horas para acabar seu prazo. O estágio faz isso. Advogado perde o prazo é igual a perder a vida. É um infarto no miocárdio, sabe? Gente, nós não aguentamos esperar um download de 30 segundos. Vocês imaginam as pessoas de hoje esperar um processo por 20 anos? Por 1 ano, esperar o resultado de um processo? Por 1 ano? Por 2 anos? Por 3 anos? Vocês imaginam isso? Nós somos imediatistas. O mundo moderno nos transformou em pessoas cada vez imediatistas. Eu quero começar a correr hoje e amanhã estou fazendo a maratona. Eu quero tomar uma pílula hoje e amanhã perder 10 quilos. Por que a indústria da estética é a indústria que mais ganha dinheiro no mundo hoje?
Porque eu vejo uma ruga aqui, eu vou querer me alimentar melhor, me hidratar melhor, para melhorar minha pele. Eu vou para os injetáveis, vou para o Botox. É mais rápido. Eu vou tirar essa imagem antes que vocês infartem, tá? Gente, o procedimento do OAB Concilia, ele leva 30 dias, se vocês se marcarem audiência, dentro dos 7 dias que eu falei, lembra lá? Pois ao Poder Judiciário compete imprimir o caráter de urgência à tramitação. Vamos falar de justiça em números? Porque vocês lembram, né? Nós somos imediatistas. O judiciário nem tanto. Lembra dos meios de transporte? Anotem. Eu trouxe o relatório de 2021, gente, porque o de 2022 ainda não saiu. Segundo o relatório de justiça em números, em 2021 foram ajuizados 27,7 milhões de processos. Um acréscimo de 10,4%. Nem aumentou tanto assim, só 10%. Deu 27 milhões de processos. Será que nós temos juízes suficientes para julgar tudo isso? Em 2021, terminou com 77,3 milhões de processos em tramitação. Se não fosse ajuizado qualquer processo, seriam necessários 2 anos para julgar todos eles no Brasil. O tempo médio para uma sentença ser lançada é de 2 anos e 1 mês. A gente está fazendo a média do país todo, tá? E não está separado por tipos de caso. O caso que o doutor Di Masi relatou de 20 anos para ter uma sentença é um processo de previdência. Tá? Provavelmente, a pessoa que recebeu, não foi ele quem recebeu, foi os herdeiros. 2 anos e 1 mês. Será que os jovens de hoje, a nossa geração, está preparada para esperar tanto tempo? Quais são os benefícios do uso da OAB Concilia? Economia processual e financeira. Você imagina você ficar tantos dias viajando, né? Desengarrafamento do judiciário, agilidade na solução do conflito, menor desgaste psicológico entre os envolvidos, facilidade para a realização em ambiente neutro, agilidade na expedição dos documentos. E se não for cumprido o acordo ali, tem uma maior facilidade na execução, pois a sentença ela é um título executivo extrajudicial. O projeto OAB Concilia, ele é ir a pé, ir de caminhão, ir de carro ou ir de avião para a solução do conflito? Ir de avião. Ir de avião para a solução do conflito. Um conflito, quando percebido de uma forma diferente, como algo positivo, ele é muito mais fácil de ser resolvido. Quem nunca passou por um problema na vida em que disse: essa foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Então, a gente precisa olhar para o conflito de outra maneira. Então, eu gostaria de deixar com vocês essa noite. O conflito percebido como algo negativo, traz a dor, perdas e descontentamento às partes. Porém, se percebido de forma positiva, é a oportunidade do novo, a ruptura com o antigo. Um novo caminho a ser trilhado. É uma frase de Márcia Sarubi. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma ótima noite a todos. Quero ver vocês usando a OAB Concilia. E agora, para encerrarmos esse ciclo de palestras, convido a palestrante, doutora Gislaine Ares Tavares Barros. A doutora Gislaine, ela é membro da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB de Americana e advogada atuando na área de direito condominial, em especial convenção condominial e regimento interno. Senhoras e senhores, vamos ouvir a palestra da doutora Gislaine, que abordará o tema como a OAB Concilia pode ajudar na administração do seu condomínio. Pronto, já comecei. Boa noite.
Vocês querem que eu comece pelos agradecimentos ou pela palestra? Tá. Então, peraí. É porque eu tenho que agradecer. Cadê? Vamos lá. Quando eu entrei para a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, eu tinha em mente que eu queria levar todo aprendizado sobre esse tema adiante, né? Então, o que eu fiz? Eu conversei com a Luciana e a gente idealizou o evento de hoje. E levar a OAB Concilia para vocês é importante, por quê? Porque num condomínio são pequenos, são grandes os problemas às vezes, mas eles são problemas fáceis de se resolver. Ele não precisa entrar no judiciário para resolver uma situação. Dentro de uma OAB Concilia, seria assim muito rápido para resolver diversos tipos de assunto que existem em conflitos dentro de um condomínio. Muitos aqui me conhecem hoje, alguns conheceram hoje, e normalmente eu nem falo oi ou como vai, eu já falo. Já tem a convenção atualizada? Por quê? Porque a primeira conciliadora dentro de um condomínio é a própria convenção. E se ela não estiver atualizada, o que vai acontecer? Como que você vai fazer uma conciliação com algo que está atrasado, desatualizado ou que nem existe? Porque muitos condomínios aqui, que eu sei, têm a convenção de 1900 e bolinha ou até quase 1800 e bolinha. Então, isso é um passo muito importante para o condomínio, atualizar a convenção. Atualizou a convenção, chamou a pessoa, não deu certo, conversou, advertiu, multou, o próximo passo, infelizmente, é recorrer à justiça. E é aí que a OAB Concilia entra. Por quê? Porque dentro da OAB Concilia, como a gente viu com as palestrantes doutora Cristine Miriani, é rápido, é muito rápido e eficaz, porque é feito dentro de um lugar neutro. Uma coisa é você chamar o condômino numa administradora. Outra coisa é você chamar o condômino dentro da casa do advogado. É um lugar neutro. Ele está fora do ambiente dele. Todos estão fora do ambiente de segurança, né? Então, isso faz com que as partes queiram resolver o problema com mais rapidez. Ajudando do outro lado, tem a OAB Concilia. Então, assim, é para zerar os problemas de todos vocês dentro dos condomínios. Eu vou dar alguns exemplos do que pode acontecer dentro do que a gente poderia estar resolvendo dentro da OAB Concilia. Pode passar? Quem que está passando? É aqui que passa? Tó. Inadimplência. Quem aqui não tem inadimplência no condomínio? Como que se resolve inadimplência? Há vários tipos há várias formas de se resolver a inadimplência. Numa OAB Concilia, como poderia ser resolvido isso? O síndico não conferiu a convenção e aplicou uma multa de 10% para o condômino. Aí o condômino pagou. Só que o que ele quer? Ele quer de volta, porque ele leu lá na convenção que a multa era só 2%. Mas aí ele não quer mais conversar com o síndico. O que ele faz? Eu vou processar o condomínio.
aí entraria a OAB Concilia, porque poderia ser resolvido toda essa situação de uma maneira rápida, fácil e eficaz. Não é algo que vai levar para adiante, para ficar no judiciário 6 meses, que seja no especial, né? É mais rápido. Discussões sobre a validade de deliberações em assembleias. Quem aqui já não teve um condômino que levantou a mão e falou assim: isso não pode ser discutido nessa assembleia? Sempre tem. E aí, a maioria decide que o assunto vai se resolver ali e esse condômino entra na justiça. O que você faz? Chama ele para uma OAB Concilia. Resolve-se também esse assunto lá. Divergência de quórum para aprovação. E as coisas úteis, né? Meu Deus do céu, como reforma útil dá discordância nessa situação? Porque uns acham que são voluptuárias, outros acham que não, e aí chega na discordância entre as partes, cabe a OAB Concilia aqui também. Métodos de aplicação de multa pela transgressão à convenção ou regimento interno. Está aí aquelas convenções de 1900 e bolinha que tá errado, e a pessoa... Porque antes de 2003, antes do Código Civil, era a Lei 4.591 de 64. E ela falava que a multa era de 20%, né, até 20%, e os juros de 1% ou 2% ao mês. Com o Código Civil, isso mudou. A multa passou a 2% e os juros ele pode ser convencionado pelo condomínio. Então, você fala assim, mas eu posso colocar 20% lá para o condômino pagar, se ele atrasar? Pode, mas ele pode questionar isso na justiça também. Por quê? Porque 20% hoje em dia é um juros muito alto. Então, a lei ela permite que seja convencionado isso. Não precisa ser 1%, mas também não pode ser 10%. Tem que ser assim, algo próximo da realidade, porque senão vai dar discussão. E isso, se der discussão, a OAB Concilia conserta. Valor de multa aplicada. Está lá na convenção de 1900 e bolinha que podia aplicar R$100 de multa. E o condomínio aplica 1.000. O que vai acontecer? A pessoa vai querer discutir. Ela pode até pagar, mas ela vai querer ir para a justiça. Num caso desse, também cabe OAB Concilia. Conflito entre vizinhos. Aqui já é assim, um caso à parte. Por quê? Porque os vizinhos, aí vocês vão indicar. Vocês pegam os 2 vizinhos e falam assim, olha, vocês vão lá na OAB, fazem uma conciliação entre vocês, porque eu, síndico, não tenho nada a ver com isso. Porque briga entre vizinhos, dependendo da briga, o síndico não pode nem chegar perto, né? Eventuais ocorrências entre condomínio e administradora condominial. Imagina se você depende do advogado que é dono da administradora que administra o seu condomínio. Então, vai ficar uma situação bem complicada. Aí, o que você faz? Você procura a OAB, porque a OAB vai ter um advogado para auxiliar nessa situação. Fornecedores, prestadores de serviço, conflito entre síndico, subsíndico, conselheiro, entre esses e os condôminos, funcionários dos condomínios. Então, todos esses assuntos que estão aqui, dá para entrar na OAB Concilia, que as doutoras acabaram de falar para a gente. Enfim, o que eu tinha para falar é isso. E temos várias formas de conciliação. Essa é a mais nova.
E ela foi idealizada pelo advogado, né, pelo juiz, né, de Pindamonhangaba, porque é humanamente impossível você pegar tantos processos hoje em dia, porque hoje em dia qualquer coisa dá processo, qualquer coisa. E a gente se sente no direito de se sentir ofendido e a gente quer uma solução assim imediata. Só que, infelizmente, se a gente depender do judiciário, é o que ela falou, às vezes vai demorar 20 anos. Principalmente na previdência privada, na previdência comum. Então, sempre que vocês, síndico, subsíndico, conselheiro, tiverem alguma discordância que assim levou para o advogado que normalmente está acostumado a perguntar, ele falou assim, isso cabe processo. Fala com ele, troca uma ideia. Fala assim, viu, será que isso não dá para a gente discutir lá na OAB Concilia? Não vai economizar para o condomínio? Não vai evitar desgaste entre os condôminos, entre o pessoal que faz a gestão do condomínio? É uma alternativa moderna, eficaz e, assim, veio para ajudar. Então, aproveitem a ajuda. Dito isso, agora eu vou para os agradecimentos. E depois nós vamos às perguntas. Cadê meus agradecimentos? Está aqui. Espera aí. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com pessoas maravilhosas e dedicadas ao que fazem. Não é fácil ser síndico, não é fácil ser conselheiro, não é fácil ser subsíndico e também não é fácil ser advogado. Mas a gente dá um jeito, né? E também eu quero agradecer e tenho a honra de representar a doutora Vanessa Nascimben Elias, que é a presidente da nossa comissão de mediação, conciliação e arbitragem, e que, devido a imprevistos, infelizmente, ela não pôde estar presente. Agradecer também a doutora Clóris, que acabou tendo que se ausentar, porque ela também tinha outro compromisso hoje. E um agradecimento especial à doutora Vanessa Nascimben Elias e à Luciana Remonte, idealizadora do Café com Síndico, pela confiança e apoio inestimável. Sem o esforço delas, o evento de hoje não poderia ter sido realizado, por isso, meu muito obrigado a elas. A Luciana sabe o quanto sou fã do evento dela, porque ele consegue reunir inovações, informações e descontração, tudo num lugar só. É bom ou não é o Café com Síndico? Todo mundo gosta, né? Também quero agradecer as palestrantes que já falaram, né? A doutora Cristina Aparecida Gazeta Ferraz Paiva e a doutora Miriane Canguçu de Masi, que prontamente atenderam ao chamado para participar desse projeto e me ajudaram a tornar realidade. E a doutora Daiana Firmino Alves, que chegou por último ao time, mas abraçou firme a iniciativa e está conduzindo o cerimonial com maestria. Agradecer a doutora Alessandra chegou? Não? Que pena. Agradecer o doutor Vander Ferreira de Andrade, da Anacom, né? E o senhor Reginaldo Silva, da Abrasconde, que aqui nos prestigiaram hoje.